Todos os países, lugares dominados por um Estado, são socialistas. Só muda o nível. A estatal de alimentos da Argentina é a prova de que, no socialismo, o fundo do poço tem subsolo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Até 2002, a Argentina mantinha um índice médio de preços ao consumidor relativamente baixo. Quer dizer, baixo para os keynesianistas, é claro. Em 2003, ele fez um pico nos 40% e voltou a baixar de 2005 até 2014. Nessa época, o IPCA dos nossos hermanos começou uma escalada até os 57% em 2018. E ainda, em 2022, continua alto, perto dos 47%. Peronismo dá nisso, e eu não sei por que ainda insistem. Elegeram em dezembro de 2019 um poste da Cristina Kirchner, que ainda mantém essa doutrina no poder. Ainda com a maior dívida mundial com o FMI de 44 bilhões de dólares, quando o mundo começou uma neurose coletiva em função da reverberação no establishment de um surto patogênico, aumentou a sanha socialista e o governo rioplatense decidiu fazer controle de preços. Alegou que os empresários não têm coração e que por isso precisam de medidas duras para controlar a disparada de preços. Mas como inúmeras vezes o mundo viu que isso não é bom e nem consegue o que visa, de novo, nem a distribuição nem os preços dos alimentos na Argentina voltaram ao normal. Pelo contrário, tudo ficou mais caro. A Argentina figura entre as maiores taxas de inflação da América Latina, só não é pior que a da Venezuela. Como o mundo se apega ao utilitarismo, ingênua ou desonestamente, fomenta o coletivismo. Assim, muita gente, os mais ignorantes no caso, esquece que onde há Estado, há socialismo. Não importa o nível. Por isso, quando alguém vê locais onde o Estado pesa menos no indivíduo em relação aos piores, se acostuma a pensar que ali não tem socialismo, em vez de dizer que é só um pouco menor. O que tem ocorrido na Argentina mostra muito bem que, graças aos peronistas, eles estão indo ladeira abaixo no quesito pobreza. E, obviamente, a igualdade, desde que não inclua os governantes, é morro acima. Socialismo promove sim a igualdade, mas é a igualdade na pior condição. No início do século XX, a Argentina era o 10º país mais rico do mundo. Desde 1899, buscando sair de um atoleiro, o governo reformista de Carlos Menem fez várias privatizações às pressas, voltou ao padrão ouro e o país cresceu 7,7% ao ano por 14 anos. Depois de 1930, com o golpe militar, a perda da estabilidade econômica na esteira da depressão de 1929 dos Estados Unidos, a Argentina passou por longos anos de populismo que só pioraram a vida até abril de 1990. Em apenas um ano, os argentinos viram a taxa da inflação cair de 20.200% para 1,34%. Essa década foi outro pequeno período de bonança, enquanto o peronismo dava sinais que estava voltando. Em dezembro de 2005, mês de posse presidencial, com mais uma situação política muito conturbada, a Argentina chegou a ter 5 presidentes trocados em só 12 dias. Isso mesmo, 12 dias. E desde então, o problema da inflação só se agravou. E o abastecimento de alimentos é o que mais aflige e faz primeiro as pessoas sentirem a pior econômica, e também as afetam emocionalmente na hora de votar. É ilusão atrás de ilusão. Como todo governo populista, o argentino não parava de emitir moeda, e os políticos seguem firme culpando os empresários. Pelo Alberto Fernandes, foram xingados de patifes e de não terem coração. Só que todo mundo se esquece que os empresários são tão vítimas quanto os consumidores finais. Os preços variam para cima porque é isso que ocorre todas as vezes em que mais moeda é injetada na economia acima do crescimento econômico. Não existe mágica. Pode ser um pouquinho, como defendem os keynesianistas, ou muito, como eles chamam de remédio amargo, sem rechaçar. Quando entra mais dinheiro será trocado pelos bens e serviços. Apesar de preços altos serem algo ruim para o poder de compra, isso significa reequilíbrio da relação entre moeda e mercado. Se o dinheiro fosse retirado da circulação, o reequilíbrio seria a redução dos preços, porque haveria menos dinheiro para trocar por algo. Mas como os governos doutrinaram as pessoas a chamar o aumento de preços de inflação, os acusadores são os que transferem a culpa por ele. O verdadeiro patife é o governante estatal, com suas políticas monetárias inflacionistas. No início, a sensação é boa, mas o efeito ruim é inevitável. Mas aí é só culpar os agentes de mercado, o capitalismo, os empresários e qualquer outra pessoa a mais.
Esse é o erro básico conceitual dos keynesianistas. Mas não é erro, a gente sabe, é de propósito. John Maynard Keynes era um socialista, ferrenho defensor da intervenção estatal. É o pensamento econômico dele que dominou a cultura econômica global. E assim como tudo que é feito na intenção de controlar a economia, é antinatural. E por isso que não é bom para as pessoas o controle de preços, nem dos salários, que nada mais são do que preço do trabalho. Pode até disfarçar a perda de poder aquisitivo, mas as consequências são sempre a piora definitiva, como a Argentina sofre atualmente. Uma das piores partes disso é o desabastecimento. Sempre que alguém é impedido de vender algo pelo que o mercado determina, essa pessoa para de vender para não ter prejuízo. O valor é limitado e passa a ser menor do que os custos que não pararam de aumentar só porque uma nova lei foi declarada. Aí o jeito é vender no mercado negro, em que todos estão imbuídos de recuperar as perdas. Quando o mercado é livre, o melhor remédio para os preços altos são os preços altos. São eles mesmos que desestimulam as pessoas a comprar e isso motiva os participantes de cada etapa da cadeia produtiva a abaixar os preços. Assim como na disparada, esse efeito também ocorre de ponta a ponta, do primeiro produtor até o consumidor final. Uma outra coisa ruim é que os preços artificialmente limitados estimulam mais pessoas a comprar além da necessidade, no caso, para estocar. Isso reduz mais rapidamente o estoque de produtos, e com oferta menor nas lojas, o preço tende a subir. A terceira consequência é que o controle de preços desestimula a entrada de novos produtores, que poderiam aproveitar a oportunidade de preços altos para ganhar clientes, também visando o lucro. E com o aumento da oferta, os preços tenderiam a cair. Mas com limitação de preço por lei, as empresas ficam impedidas de ajustarem por si mesmas. E como no socialismo, o fundo do poço tem subsolo. A mais nova ideia dos peronistas é uma estatal de alimentos. Se todo mundo que parou para pensar, ou que aprendeu sofrendo, entendeu que qualquer serviço e produto não estatal é melhor que algo feito pelo governo, alguém que não critica isso só pode ser desonesto. Ludwig von Mises demonstrou no livro As 6 Lições que a consequência direta do controle de preços é a motivação por mais controle de preços. É assim, quando se restringe o aumento do preço, por exemplo, do leite, o vendedor no supermercado diz que não consegue abaixar o preço por causa do fornecedor, e cada um culpa o agente da etapa anterior. Aí o Estado vai lá nos fornecedores, distribuidores, até nos produtores primários e diz que eles devem vender por menos, mas aí eles dizem, não podemos porque os custos de produção estão muito altos. Aí vem mais políticos para intervir com leis em toda a cadeia produtiva, e podem chegar até a raiz do pasto e a ração do gado. É tudo politizado, com reclamações da turma do quero mais e da galera do quanto pior melhor. Como o governo não quer abrir mão do controle de preços, tenta controlar tudo na cadeia, até os insumos da produção. Só que os problemas retornam. Se ele passa a intervir na soja, que é um ingrediente da ração, o que está na gôndola do supermercado encarece porque cada produtor repassa o prejuízo. Portanto, onde o Estado participa, os problemas se alastram. É sempre assim. Socialismo sempre cresce. Como o próprio Mises descreveu, tudo piora com um simples controle de preços e termina na estatização. Não é inesperado que o governo argentino tenha essa ideia estúpida de criar uma estatal de alimentos. Isso é consequência direta da insistência em intervenções. Eles não detalharam como isso iria funcionar. Pelo que deram a entender, iriam comprar verduras e hortaliças de pequenos e médios produtores para chegar ao consumidor final a preços baixos. Mas o que os políticos não contam é que qualquer empresa estatal se mantém com o dinheiro das pessoas, ou seja, com imposto. O que importa aqui não é como a estatal de alimentos funcionaria, se é que vai funcionar, mas sim que não dá para usar energia para alimentar a própria fonte geradora de energia. O pior exemplo mundial foi da ex-União Soviética, que fez o povo sofrer com fome crônica. O motivo é que em uma sociedade fechada, sob o planejamento central, não há como fazer o cálculo econômico de preços. Isso leva à má distribuição e ao desperdício de dinheiro. A fome é o resultado inevitável. Sem referência para medir o lucro, não há motivação para o empenho. É por isso que em regimes fortemente socialistas, as pessoas foram forçadas a trabalhar. O socialismo na Argentina é tão mais forte do que aqui, que lá há empresas que são forçadas a vender mesmo com prejuízo. Graças aos que não querem largar o roubo legalizado que chamamos de imposto, não há solução ética no estatismo. E como a prioridade é sempre a ética, porque soluções sempre foram, são e serão encontradas, a solução para a Argentina passa pela libertação das pessoas, da máfia no poder e pela autorregulação do mercado. Ideias de ajustes socioeconômicos que se baseiam no utilitarismo são coletivistas, e isso sempre é ruim. A solução requer o fim da participação e a existência do Estado,
não só na economia, porque todas as coisas que fizeram o mundo melhorar foram conseguidas apesar de muito ou pouco socialismo, e não por conta dele. Agora, o irônico desse assunto é que as 6 lições do livro de Mises, que são uma compilação feita por sua esposa, são do conteúdo de palestras dadas na Argentina, quando ele se refugiava do Terceiro Reich alemão. Apesar de cômico, é triste ver um povo que pôde ouvir grandes ensinamentos do que faz uma sociedade ser próspera, mas que preferiram seguir o caminho da ignorância, que inevitavelmente leva à pobreza e à servidão. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas Alves, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!